Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 16 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem desta manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões alusivas a esse mês de março, que é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí eu quero falar sobre o tema Jesus Cristo, a mensagem principal da igreja contemporânea. O texto base, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia juntamente comigo e acompanharmos juntos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Feche seus olhos comigo nesse momento, e vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, onde estamos reunidos em família, adorando o Senhor através desse culto doméstico. E queremos, nesse momento do culto, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua palavra, e que as Tuas instruções, ó Deus, os Teus ensinos, encontre espaço no nosso coração e transforme a nossa vida. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, no contexto aqui do Evangelho de João, capítulo 14. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da própria prisão do Senhor. Os discípulos estão tristes aqui devido às informações que eles acabam de receber do próprio Senhor, da necessidade da sua partida para o céu. Mas Jesus então, nesse momento, vai acalmar os discípulos e ele fala então da casa do Pai e do lugar que ele iria preparar, deixando claro que um dia voltaria, para que onde ele estivesse, os seus discípulos também pudessem estar com ele nesse lugar. Tomé então, com dúvida, afirma naquele momento dizer: mas nós não sabemos o caminho, e nem para onde o Senhor vai. E é daí que vem a resposta de Jesus, nesse versículo 6, que eu acabei de ler no início dessa reflexão. Jesus Cristo diz, não só para Tomé, mas para os demais que estavam ali: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, a não ser por meu intermédio. A pergunta então que salta aos nossos olhos, diante do tema Jesus Cristo, a mensagem principal da igreja contemporânea, é a seguinte: quem é Jesus? Nessa manhã, eu quero analisar essa primeira afirmação, quando Jesus Cristo vai dizer que Ele é o caminho. Quem é Jesus? A primeira resposta é: Jesus é o caminho para o Pai. O pecado do homem foi a causa da sua rebelião contra o próprio Deus, a sua própria desobediência ao Criador. Ele proclamou o homem então, nessa atitude de rebeldia, independência de Deus. É como se eles dissessem: eu não preciso mais do Senhor. Desde Adão então e Eva, passou o homem
a experimentar uma separação do próprio relacionamento com Deus, algo que não acontecia antes da queda. O homem se relacionava com Deus harmoniosamente todo o tempo. Mas o homem então, numa atitude de desobediência a Deus, acaba se afastando de Deus. O pecado entra na natureza humana e proporciona uma quebra da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, fazendo com que o homem se torne completamente destituído da glória de Deus. Depravação total na sua mente, no seu corpo e na sua vida espiritual. Mas Cristo deixa claro que Ele, como Salvador, como enviado do Pai para fazer a reconciliação com esse homem rebelde, perdido, e agora por causa do pecado morto em seus delitos, Deus então envia o seu Filho que desce do céu, vive aqui entre nós, prega o evangelho da salvação, ensina, realiza milagres e depois vai até a cruz do Calvário e entrega a sua vida em resgate dos seus escolhidos. Cristo então, ele morre pelos seus eleitos. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Além de ser necessária e voluntária, a sua morte foi um exemplo de amor, e ela foi necessária para a nossa reconciliação com o Pai. Cristo morre então, para naquele momento nos reconduzir ao Pai. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Observe então que o foco do propósito benéfico da sua morte é nos trazer de volta para o Pai. É de reconstruir aquilo que foi quebrado após o pecado e a desobediência de Adão e Eva. E assim então, Cristo morre pelos nossos pecados, como diz Isaías, o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia ensina então que Deus estabeleceu uma única maneira do homem chegar até Ele. E observe que o movimento não é do homem para Deus, o movimento é de Deus para o homem. Aí vem o sentido da palavra religião, religare, do latim, a tentativa que os homens têm de formular religiões, tentando chegar até Deus, mas são impedidos pelos seus próprios pecados. E aí então aprove ao próprio Deus quebrar essa separação, mandando o seu Filho para nos resgatar de todo o pecado. Não existem vários caminhos para Deus. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Todo caminho pode dar na venda, mas nem todo caminho vai dar do céu. Jesus Cristo, Ele é a única vereda
que nos conduz à eternidade de glória na presença do Pai. Fora dele, ninguém pode chegar ao céu. Essa deve ser a mensagem da igreja nos dias atuais, nos dias contemporâneos. Essa deve ser e continuar sendo a mensagem da igreja presbiteriana no dia de missões, no mês de missões, em toda a sua vida e em todo o seu ministério. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único Salvador. E só crendo nele nós podemos ter vida eterna. Como diz Paulo, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repouse sobre cada um de vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo. Tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego. Cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu sou inteiramente teu. E nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu sou inteiramente. Oh, 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 oh. Já não vivo Eu sou inteiramente